Deus. Você está feliz nesta manhã, amém? Dê um bom dia para quem está ao seu lado aí. Que bom que você veio nesse dia tão especial. E esse dia é especial porque foi o Senhor quem fez. Marcos capítulo 14. Eu tenho pensado muito nesse tempo sobre o que temos feito para marcar a nossa geração. Você sabe que é um desafio. Quando a gente olha, né, os homens da Bíblia, né, a gente vê Abraão. Abraão foi considerado amigo de Deus. Né, certa vez Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e você conhece a história, e ele fala: será que eu vou ocultar alguma coisa do meu amigo Abraão? A gente pensa um pouco mais depois, ou um pouco antes, né, Enoque. A Bíblia diz que ele andou com Deus. Enoque andou com Deus. A gente vai caminhando e a gente vai vendo homens, né? Davi, a Bíblia o considera o homem segundo o coração de Deus. A gente vê os discípulos de Jesus, a gente vê os apóstolos, né? E eu fico encantado porque todos eles marcaram história. Todos eles. Mas tem uma história na Bíblia que me chama a atenção, e é essa que eu quero compartilhar com você. Marcos capítulo 14. É uma história um tanto quanto conhecida nossa. Eu vou ler na linguagem de hoje, né, e aí, que é bem interessante. Marcos 14 e o versículo de número 9, que diz o seguinte: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde for pregado, onde for anunciado, onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Uma mulher anônima, ela não tinha nome, a Bíblia não dá o nome dela, Marcos não relata o nome dela. E você conhece a história, ela chega aos pés de Jesus e ela entrega tudo que ela tem de mais precioso. Ela quebra o mais precioso que ela tem, ela quebra aos pés de Jesus. E ali ela chora e ela esfrega os seus cabelos aos pés de Jesus. E os discípulos ficam perturbados com aquilo. Na verdade, Judas fica perturbado com aquilo. Fala: por que não pega esse dinheiro e não dá aos pobres? E aí Jesus fala: olha, deixe ela fazer o que precisa ser feito. E aí ele conclui dizendo isso: eu afirmo a vocês que aonde for pregado o evangelho, ela será lembrada. O que temos feito para marcar a nossa geração? Quais são as nossas atitudes diante do Mestre que nos leva a viver a eternidade, a marcar a eternidade? Uma mulher desconhecida foi criticada pelos homens, mas foi exaltada por Deus. Eu pergunto: o que levou esta mulher a fazer isto?
ela não se importou com o alto custo do seu ato, da sua adoração. Nós estamos vivendo um tempo desafiador, onde você não pode se posicionar, porque se você se posicionar, você é cancelado. Onde se você se posicionar, você é criticado, você não é aceito pela sua família, pela igreja, pelos amigos. Sim ou não? Esse é o tempo que a gente está vivendo. E quando a gente olha a história desta mulher, eu fico pensando, poxa, os discípulos de Jesus estavam ali, foram eles que a cancelaram. Foram eles que a criticaram. Foram eles que não concordaram com a sua adoração. Sabe por quê? Porque nós somos acostumados a dizer a adoração é levantar a mão, é cantar, a adoração é chorar. A adoração é do jeito que eu aprendi a vida toda. Ei, obrigado. Desligaram meu microfone. Estão me cancelando aí, gente. Ainda bem que é o Daniel, aí depois eu corrijo ele em casa. Ela oferece o melhor que tinha. E os discípulos, por que fazer isso? Sabe, nós precisamos entender que a nossa adoração a Deus precisa partir do nosso coração, e é isso que estava no coração daquela mulher. Não temos a adoração dentro de um quadrado. Uau. A nossa adoração é espontânea. E é interessante que Jesus fala para aqueles homens, olha, eu entrei aqui, vocês não me deram uma bacia com água para lavar os pés. Esta mulher, ela veio e ela se lança aos meus pés e com as suas lágrimas, ela está lavando os meus pés. Vocês não me deram uma toalha, ela com seus cabelos. Entenda, as irmãs aqui sabem bem disso, cabelo é honra. Sim ou não? Nós temos uma cabeleireira aqui e ela sabe muito bem disso. As mulheres pagam caro para poder ter o seu cabelo arrumado. E o negócio caro é o tal do cabelo, meu Deus. Ainda bem que a minha... Aí o homem chega ali, né, o Eric, por exemplo... paga R$2 para arrumar o cabelo dele. E aí você pergunta, que cabelo? Para compensar, né? Mas essa mulher não se importou em oferecer o seu melhor a Deus. O que nós temos feito para marcar a nossa geração? Veja, ela não foi ali buscar uma prosperidade. Ela não foi ali em busca de uma cura. Ela não foi ali em busca de uma resposta ou de uma barganha com Deus. Ela não foi preocupada com o que ela iria receber ou deixar de receber. Ela foi oferecer. E toda vez que a gente oferece, a resposta de Deus vem a nosso favor. A resposta que esta mulher, a resposta que veio para esta mulher é: aonde for anunciado o evangelho, será lembrado o que ela fez. Isso é para a memória dela. Fez em obediência. E aí eu me lembro de Davi, quando, como rei, ele quer oferecer algo a Deus e ele sai em busca. Está registrado em 2 Samuel capítulo 24. E no versículo de número 24 diz que
ele chega e diz: olha, eu não oferecerei a Deus o que não me custa. Eu preciso oferecer a Deus algo de valor, algo precioso. A minha pergunta nesta manhã é: o que nós temos oferecido a Deus? Eu quero marcar a minha geração, eu quero marcar o meu tempo, eu quero marcar a minha história. Mas o que eu tenho oferecido a Deus? O que eu tenho dado a Deus? Ela fez sem se importar com as críticas. E aí eu não tenho que me importar com nada, eu tenho que me importar em adorar a Deus. Um dia desse nós estávamos ministrando aqui, a pastora Claudia antes, que deu vontade de sair correndo, mas ficou segurando. Falei: por que não caiu? Por que não correu? Nós temos que fazer importando agradar a Deus. Jesus certa feita diz: importa que o adoremos em espírito e em verdade. Importa que nós o adoremos. Tudo o que fizermos tem que ser para a glória de Deus. Uma vez a gente estava num acampamento e aí tinha duas mesas de sinuca e a gente estava jogando sinuca, né? E geralmente o jogo dá problema, né? E não diferente dessa situação. Aí um pegou o taco lá e quebrou o taco. Não vou contar quem foi, porque vocês conhecem aí. Deus não está neste lugar. Eu falei: Deus está neste lugar. E Ele está vendo você quebrar o taco. Tudo o que fizermos tem que ser para a glória de Deus. Ela fez isso sem buscar glória para si, sem se preocupar. Ela enfrentou os olhos dos críticos, de todas as pessoas que estavam ali. O verdadeiro reconhecimento veio de Deus para a vida dela. E eu quero te dizer em nome de Jesus nesta manhã que a sua adoração vai trazer o reconhecimento de Deus sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Não tenha medo de adorar. E uma outra atitude que me chama a atenção, né, que Jesus fala: olha, ela está preparando a minha volta. Temos feito para preparar para a volta de Cristo? A nossa adoração não é um desperdício. Judas considerou aquilo um desperdício. Mas a sua adoração, o seu louvor a Deus não é um desperdício. A sua vinda aqui à igreja, nos dias de culto, a sua adoração em casa, o seu louvor, no seu trabalho, aonde você estiver, não é um desperdício. Você está adorando ao Senhor, aleluia. A mulher foi criticada pela sua ação, pela sua atitude, mas Jesus disse: ela será lembrada pelo que ela fez. Esse ato de adoração dela vai marcar a vida dela. A atitude dela marca a sua história. Eu e você, nós estamos vivendo um tempo desafiador, como eu já disse. Mas podemos sim marcar a nossa história. Podemos sim marcar a nossa geração. Podemos sim deixar um legado. Eu programo a minha vida para 100 anos. Mas eu preciso viver a cada dia como se ele fosse terminar hoje. Ou seja, a minha adoração precisa ser hoje. A minha atitude para marcar a minha geração precisa ser hoje. Posso programar, mas eu preciso viver cada dia. Cada dia. Nada que é gasto no reino de Deus é desperdício.
Nada que você investe no reino de Deus é desperdício. O seu tempo, a sua adoração, o seu louvor, o seu sacrifício, a sua dedicação à obra de Deus não é um desperdício. Tenha certeza disso. Sabe, às vezes a gente se frustra. Sim ou não? Poxa, né? Programei, sonhei, fiz tudo, e nem o pastor foi. E às vezes a nossa vontade é de desistir, de abandonar. Às vezes a nossa vontade é de, como dizem, chutar o pau da barraca e seguir a nossa vida. Mas se você está fazendo para Deus, tenha certeza de que a recompensa do Senhor virá sobre a sua vida. Obrigado. A recompensa do Senhor virá sobre a sua vida, porque não é um desperdício. E aí eu concluo com a frase de Moody que diz o seguinte: a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. A Bíblia não foi nos dada para aumentar o conhecimento. A própria Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não veio para mudar ou aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. E eu quero te convidar nesse dia a viver segundo a vontade de Deus, porque vivendo segundo a vontade de Deus, marcaremos a nossa geração. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Se você pudesse colocar em pé. Quero que você fale com Deus. Como está a sua vida? O que temos feito para marcar a nossa geração? Como tem sido a minha adoração? Como tem sido o meu louvor a Deus? Quais são as minhas expectativas a respeito da vontade de Deus para a minha vida? Qual é o meu projeto? Enquanto vai estar sendo ministrada essa canção, eu quero que você vá falando com Deus. Se o sol não brilha, não deixe que a vida apague o brilho do olhar. Simplesmente adore o fogo do altar. Precisa estar aceso sempre. Jeová Jireh, o provedor, Ele sabe o que eu preciso. Ele vai cuidar das coisas. Jeová Shalom, minha paz que o mundo não conhece. Tenho tudo que preciso em mim. Adore Ele, diga assim. Adore. Se
Senhor, nesta manhã, nós estamos, Pai, diante do Teu altar, diante da Tua majestade, rendendo a Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Eu peço, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um dos Teus filhos neste lugar. Venha, meu Deus, sobre cada vida, sobre cada família presente ou representada. Ah, Espírito Santo de Deus, que tenhamos o nosso coração firmado, Senhor, na Tua palavra, na Tua vontade. Meu Deus, que as nossas atitudes, Senhor, possa marcar a nossa geração. Senhor, que possamos ser lembrados, Deus, daquilo que fizemos para a Tua glória, com aquilo que fizemos, meu Deus, para o Teu louvor, Pai. Sela, meu Deus, sobre cada coração, sela, meu Deus, sobre cada vida, Senhor, nesta manhã, o Teu Espírito Santo, que sejamos, Deus, conduzidos, Senhor, segundo a Tua vontade, e que ao final da nossa jornada possamos ser encontrados entre os vencedores, que ao final da nossa jornada possamos ser encontrados, meu Deus, vitoriosos, porque o Senhor é por nós, porque é o Senhor por nós. Oh, te adoramos, Senhor, te adoramos, erga as suas mãos e adore ao Senhor. Ele sabe o que eu preciso, Ele vai cuidar das coisas. A minha paz que o mundo não conhece, tenho tudo que eu preciso em mim. Diga assim, em Cristo. Tenho tudo que eu preciso em Cristo. Eu tenho tudo que eu preciso, tudo que eu preciso em Cristo. Tenho tudo que eu preciso em Cristo. Tenho tudo que eu preciso. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez, e será